Boa noite a todo mundo, sejam bem-vindos a mais uma reunião pública da nossa casa, da Associação Espírita Discípulos de Allan Kardec. Nós estamos no mês de fevereiro, comemorando mais um aniversário dessa instituição, são 71 anos de fundação, e hoje quem vai fazer o nosso estudo da noite é o Ferraz de Resende. Nós vamos iniciar, então, com uma leitura de página introdutória, que é do livro Vinha de Luz, por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, a lição 141. E o tema é o escudo. Está no Evangelho de Paulo, em Efésios, capítulo 6, versículo 16. E diz assim: embraçando, sobretudo, o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Em Paulo, Efésios, capítulo 6, versículo 16. E Emmanuel faz os seguintes comentários. Ninguém se decide à luta sem aparelhamento necessário. Não nos referimos aqui aos choques sanguinolentos. Tomemos para exemplificar as realizações econômicas. Quem garantirá êxito à produção sem articular elementos básicos imprescindíveis à indústria? A agricultura requisita instrumentos do campo. A fábrica pede maquinaria adequada. Na batalha de cada um, é também indispensável a preparação de sentimentos. Requer esse intenso trabalho de semeadura, de cuidado, esforço próprio e disciplina. Paulo de Tarso, que conheceu tão profundamente os assédios do mal, que lhe suportou as investidas permanentes, dentro e fora dele mesmo, recomendou usemos o escudo da fé, acima de todos os elementos da defensiva. Somente a confiança no poder maior, na justiça vitoriosa, na sabedoria divina, consegue anular os dardos invisíveis, inflamados no veneno que intoxica os corações. Todo trabalhador sincero do Cristo movimenta-se na frente de longa e porfiada luta na terra, golpes da sombra e estiletes da incompreensão cercam-nos em todos os lugares, e se a sua bondade conforta e a esperança ameniza, é imprescindível não esquecer que só a fé representa escudo bastante forte para conservar o coração imune das trevas. É interessante que Emmanuel, dentro desse capítulo, ele traz para nós um dos acessórios de um combate de uma guerra, um combate de uma batalha, né? E ele usa bem um escudo. O escudo, dentro de uma batalha, serve para quê? Para defender de algo, de alguma coisa, né? E ele coloca bem, dentro da batalha, é indispensável a preparação dos sentimentos. Educação dos sentimentos, preparar para isso, né? Requer-se intenso trabalho de semeadura, de cuidado, esforço próprio e disciplina. E aí ele coloca justamente o elemento da fé, a fé raciocinada, para que a gente utilize esse recurso, esse material no campo da batalha íntima para o nosso aperfeiçoamento, para o nosso painel de transformação. Que ele coloca aqui, ó, a fé representa escudo bastante forte para conservar seu coração imune às dores, imune aos sofrimentos. Aqui ele coloca as trevas, mas a gente pode colocar justamente aos desafios do momento, né? Os desafios do caminho. O escudo, ele age com essa defensiva. E ele coloca aqui, né? Acima de todos os elementos da defensiva. E aí ele até recita aqui Paulo de Tarso, né? Que conheceu tão profundamente o assédio do mal, quem leu Paulo Estevão vê em Saulo
um grande domínio, né, entre bem e o mal o tempo todo, né? Saulo perseguiu os cristãos no início, e aí quando ele se converte, quando ele se transforma em Paulo, que não foi uma transformação de um dia para o outro, ele utiliza bem precisou, né, se preparar para divulgar esse evangelho. Ficou um bom tempo no deserto para que ali ele busque agir com toda a profundidade que tem a essência do evangelho. Então, ele coloca aqui, né? Dentro e fora dele mesmo, recomendou que usemos o recurso do escudo da fé acima de todos os elementos. Então, todos nós somos convidados a usar esse instrumento, que é o escudo da fé na batalha da vida, na batalha que nós enfrentamos dia a dia. Não vamos esquecer de que o escudo é justamente o que vai fazer nos proteger, justamente no campo do quê? No campo físico? Não, campo sentimental, campo moral. Então, vamos elevar nossos pensamentos e agradecer a Deus nosso Pai, ao amigo mestre Jesus, pela oportunidade bendita de estarmos aqui nessa noite, mais uma vez aprendendo um pouco mais as lições desse teu evangelho. Que nós possamos, através dessa proposta de levar a semente, de levar a palavra divina a todos os corações aqui presentes, sejam encarnados ou desencarnados, e que possamos levar essa semeadura para todos os cantos da qual nós estamos envolvidos nas ações da sociedade, nas ações em família e principalmente em nosso íntimo. Pedimos amparo e proteção a todos os frequentadores e visitantes que vêm até essa casa buscar essa essência, buscar esse instrumento de melhoria, de transformação íntima, que essa casa há 71 anos oferece essa proposta de portas abertas, divulgando a doutrina espírita e trazendo para a gente essa palavra consoladora para que a gente possa despertar intimamente e transformarmos dentro do papel nosso de compromisso nessa experiência terrena. Ilumine-nos também aqueles irmãos que estão passando por dificuldades mil, irmãos que estão hospitalizados, irmãos que estão adoecidos, ou irmãos que estão necessitando de pelo menos uma palavra de consolo. Que essas nossas vibrações possam levar esse ânimo para que possa prosseguir frente aos seus objetivos e à sua trajetória. Que nos ilumine na noite de hoje, que a gente possa cumprir com esses objetivos de levar a palavra divina a todos os corações. Que assim seja, graças a Deus. Então, hoje a palestra está a cargo do nosso amigo Ferraz, e pelo recurso da pandemia, nós estamos chamando, então, via conexão remota, né? Ele está em Resende, e está sem câmera, não sei se ele está com a câmera ligada. Ferraz, escuta a gente? Vou iniciar a câmera. Ok, agora sim, agora a gente vê legal. Eu vou sair da tela, e aí você fica à vontade para fazer a nossa exposição, tá? Vou passando os slides para você. Você vai passar os slides para mim, né? Vou sim. Tá. Então, já está o slide de abertura aí? Tá aqui, ó. Bom, primeiramente, boa noite a todos, né? É com muito prazer, muita alegria mesmo que eu compareço virtualmente aí nessa casa que sempre me acolheu muito bem, onde eu sempre tive muita alegria em participar das reuniões, né? E é uma casa que está dentro mesmo dos aspectos da doutrina espírita que prescreve que é Jesus e Kardec. Essa doutrina que vem, então, para nos auxiliar, mais do que para auxiliar, né? É uma doutrina de esclarecimento e de consolo. E eu gosto sempre de buscar essa principal função da doutrina espírita, que é esclarecer e consolar, para conversar com os amigos, né? E dentro disso, eu achei importante, nesse momento, falar sobre esse tema, amai-vos e instruí-vos. Okay?
durante a conversa, a gente vai mostrando o porquê esse amai-vos e esse instruí-vos. Pode mudar, Felipe? Então, o que nós vemos, né? Amar é uma síntese de Jesus. Tudo de Jesus fala em amor. O amor condensa todas as informações e ensinamentos de Jesus. E aí a gente pode colocar algumas frases famosas, né? Algumas observações que Jesus nos deixou e que a gente repete, a gente aprende a falar, mas às vezes na hora de praticar a gente se confunde um pouco ainda, né? Que é o amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a si mesmo. Amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Meus discípulos serão conhecidos por muitos se amarem. Cada uma dessas frases, cada um desses ensinamentos, cada um desses alertas pode, com certeza, abranger várias palestras por tudo isso que a gente tem. E, continuando, Felipe, o chato de falar tem que comandar aí, né? Muito bem. E aí nós temos, através de Kardec, esse maravilhoso Evangelho segundo o Espiritismo, onde Kardec vem abordar todos os ensinamentos do Cristo, é bom sempre lembrar disso, né? Todos os ensinamentos que estão nos Evangelhos. Houve algum problema aí, Felipe? 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 Oi, Ferraz. Tá normal, né? Tá normal aí? Tá, normal. Ficou tudo azul, tá tudo bem. Então vamos lá. Então, Kardec, então, mostrando para nós os ensinamentos de Jesus, tirados dos evangelhos, dos 4 evangelhos, onde ele fixa apenas os ensinamentos, deixando de lado quaisquer outros acontecimentos da vida de Jesus. Então, Kardec vai decodificar para nós, né? Amar o próximo como a si mesmo, amai os vossos inimigos, fora da caridade não há salvação, né? As bem-aventuranças, etc. Honrar pai e mãe, tudo que Jesus falou de ensinamento está lá em Kardec, está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Muito bem. Aí, mais à frente, tem o capítulo 6, que é o Cristo Consolador. O item 5 é Advento do Espírito de Verdade. Quem é Espírito de Verdade? No Evangelho de João, tem uma passagem de Jesus, já no finalmente, quando ele está se despedindo, né? Porque ele está sabendo o que vai acontecer com ele naquela noite, naquela madrugada, naquela manhã. Ele fala para os discípulos coisas do tipo assim: se me amais, guardai meus ensinamentos, e eu pedirei ao Pai que vos envie um Consolador, o Espírito de Verdade. Ele é que chama o Espírito de Verdade, que vai ficar convosco, vai ensinar, vai lembrar todas as coisas que eu ensinei e vai ensinar outras coisas. E ele fala, então, que isso será o Espírito de Verdade, esse Consolador prometido, que encaixa perfeitamente com tudo que a doutrina espírita vem trazer para nós. Então, nós somos considerados, né, por esse aspecto, a terceira revelação, sendo a primeira, Moisés, a segunda, Jesus, e a terceira, a doutrina espírita, que veio através de Kardec. Então, esse Espírito de Verdade, na realidade, presidiu os trabalhos da elaboração da doutrina espírita. Esse Espírito de Verdade pode ser considerado o próprio Jesus, pode ser considerado os seus assessores imediatos que falavam em nome dele e que coordenaram esses trabalhos no plano espiritual, deixando um espírito do gabarito de Kardec aqui, encarnado, para que pudesse elaborar essa maravilhosa obra.
Muito bem. Mas o que tem de diferente agora aí? Agora vamos começar. O que tem de diferente? Até então é amai-vos, amai-vos, amai-vos. Agora o Espírito de Verdade fala para nós, espíritas, interrogação. Isso é importante, hein? Amai-vos é o primeiro ensinamento. Instruí-vos, este o segundo. É interessante observar algumas coisas. Espíritas, para nós, amai-vos. O primeiro ensinamento. Veja, Jesus não obriga. Aí está, ele está ensinando. Vai quem quer, né? Em seguida vem o instruí-vos. Então, veja só, e aí está a beleza da doutrina espírita. É a partir daí que nós temos a fé raciocinada. Amai-vos e instruí-vos. Amai-vos em primeiro lugar. Instruí-vos imediatamente após. Com isso, a gente pode passar para o outro slide, né? A gente vai lembrar, para quem conhece, para quem não conhece, esteja vendo a primeira vez, falar desse triplo aspecto da doutrina espírita, né? Que é muito interessante esse gráfico aí, porque a ciência estuda, a filosofia esclarece, e aí nós temos o conhecimento. E aqui nessa base nós temos os esclarecimentos, os conhecimentos filosóficos científicos. E na vertical, como que subindo para a transcendência, a religião. Não, sempre podemos utilizar, não como religião espírita, mas como doutrina espírita, que a partir do conhecimento da ciência e da filosofia, ciência espírita e filosofia espírita, ciência, ciência e filosofia, filosofia, nos leva para o aspecto moral, que foi tão falado na página inicial, e que o Felipe comentou também, nos levando a essa religiosidade, a essa espiritualidade, como nós preferimos falar, em vez de religião. Então, é isso que está nessa base que nos dá a fé raciocinada. E quem foram, né, os ajudantes, vamos dizer, do Espírito de Verdade que trabalharam com Kardec? Vamos ver no próximo slide. Alguns espíritos que colaboraram na elaboração da doutrina. Olha só, na ciência, Benjamin Franklin, Pascal. Então, nós temos essa informação aí do Livro dos Espíritos, pergunta, acho que 192. Né? O espírito deve progredir em ciência e moralidade. Se somente se adiantou num sentido, é preciso que se adiante no outro para alcançar o topo da escala. Olha que informação interessantíssima que a gente tem no Livro dos Espíritos, né? Que nós só vamos progredir, nós só vamos chegar a ser espíritos superiores se nós crescermos nas famosas duas asas que a doutrina espírita mostra. A asa do conhecimento e a asa da moralidade, ou a asa espiritual. Ninguém vai chegar a ser espírito superior só com a moral. Também ninguém vai chegar a espírito superior só com conhecimento. É a junção dessas duas coisas que trazem para nós a possibilidade de nós nos adiantarmos. Isso é de vital importância, e é por isso que aí começa a mostrar para nós por que o Espírito de Verdade fala para nós: amai-vos a primeira, instruí-vos a segunda. Sem nos instruirmos de um modo geral, né? Porque a gente, às vezes, quando fala em instrução, a gente pensa apenas que essa instrução acadêmica, essa instrução que, às vezes, é chamada de instrução utilitária, aquela instrução para que eu consiga, para que eu tenha uma profissão, para que eu consiga um emprego, etc. Mas não, é a instrução geral de história, geografia, literatura, filosofia e as ciências religiosas, e dentro deles a ciência da espiritualidade, que temos muito que aprender ainda. Então, esse é um ponto importante que nos traz, então, o entender por que Jesus, por que o Espírito de Verdade, por que Jesus falou: amai-vos e, em seguida, instruí-vos. É o segundo ensinamento mais importante que ele nos dá. Né? E aí, vamos passar por um slide agora que mostra a nossa situação atual, tecnológica. Já está até um pouco, isso aí já está até um pouco defasado, né? Essa figura é muito interessante, né?
20 anos depois, tudo isso cabe no meu bolso. Tudo que está aí está dentro de um celular. Tudo isso está dentro de um celular. Né? E esse avanço tecnológico ele é muito interessante, sobre todos os aspectos, né? Porque trouxe maior facilidade de comunicação e de locomoção, o acesso mais rápido aos recursos para a população em geral. Lá, né, quando a gente era mais jovem, aí, telefone fixo era a propriedade que você tinha que declarar no imposto de renda, de tão complicado que era você ter um, de tão caro que era. Hoje você entra na loja, compra o celular, sai falando. Né? Se verificarmos, então, a parte da saúde, né? Recursos fantásticos que nós temos na saúde. Recursos fantásticos. Os tratamentos de hoje, cada vez melhores, mais modernos, vida mais longa, em todos os países, a probabilidade de vida maior, melhor qualidade de vida. E toda essa tecnologia, tudo isso que veio facilitar a nossa vida, que nos deixou mais tempo para pensar, mais tempo para meditar, mais tempo para isso tudo, nós não aproveitamos. Né? Então, nós não deveríamos estar mais felizes, vivendo melhor, menos preocupados. E, apesar disso, nós estamos vivendo angústia, depressão, ansiedade, etc. E aí, a gente vai ver algumas situações interessantes a partir do próximo slide, onde a gente vai ver crise inquietante, civilização apurada, mais profundo mal-estar, irritação crescente em todas as classes, crise moral de nossa época causada pela imobilização do espírito humano. O homem de hoje, apesar dos grandes avanços do entendimento, o que está aí que cobriu aqui para mim? Apesar dos grandes avanços do entendimento, o que está falando aí? Está danado hoje. O homem de hoje, apesar dos grandes avanços do entendimento, mas não solucionaram os grandes desafios da emoção. Veja só, 1908 foi Leon Denis que nos disse isso. 1999 foi Joana de Anjos que nos disse isso. Mas isso é uma frase que todas as duas e outras parecidas são plenamente justificadas no dia de hoje, 9 de fevereiro de 2022. E só se nós formos mais para trás, lá para os primórdios da história do universo, a mesma coisa vai acontecer. Sempre, sempre. Por quê? Nós sempre tivemos negligenciando o espírito, como diz lá Leon Denis, né? A nossa época, a moral da nossa época causada pela imobilização do espírito. Sempre o espírito negligenciado, valorizando mais o material. Né? Então, isso é uma constante na humanidade. O que diferencia hoje de nós, em relação aos mais antigos, é que hoje nós temos mais informação, nós temos mais conscientização. Antigamente acontecia alguma coisa que a gente não sabia. Hoje nós vemos ao vivo e em cores, na hora que está acontecendo. Então, tudo isso veio para nós um mundo tão grande de informações e que nós estamos nos perdendo por conta de esquecer o amor, e priorizando muito essa parte tecnológica e científica. Tá? Então, vamos mais à frente um pouco. Olha só, temos uma rápida evolução intelectual, rápida, essa é muito rápida, amorosa evolução moral e espiritual, a priorização do material e a satisfação dos anseios imediatos. Esse é o nosso grande problema, né? E a causa principal, egoísmo, orgulho e vaidade. Quem estuda com mais carinho, né, a doutrina espírita vai ver no Livro dos Espíritos, principalmente, e no Evangelho segundo o Espiritismo, a quantidade de vezes que nós somos alertados que o grande vício, a pergunta de Kardec, qual é o vício radical? O vício radical é o egoísmo. O orgulho, a vaidade são consequências do nosso egoísmo, que todos nós
ainda carregamos. Aí está, então, o grande problema nosso, que nós temos que trabalhar individualmente e que o mundo tem que trabalhar de um modo geral. Mas, felizmente, né, com o Kardec, a gente pode, então, entender a convivência pacífica e proveitosa da ciência com a religião. Um comentário só, Felipe. Aqui eu fiz os slides que entrasse pouco a pouco cada informação dessa. Agora está entrando direto. Mas não atrapalha, tá? É que seria para entrar devagar uma após outra, mas não atrapalha. A gente vai comentando todas elas. Então, o Kardec traz para nós essa possibilidade, né, e a certeza da convivência harmoniosa entre espírito, entre religião, moral e ciência. Então, é muito legal, porque ele fala já no início, né, ele lança a doutrina e já fala que o espiritismo e a doença se completam. A ciência, sem o espiritismo, não consegue explicar certos fenômenos só pelas leis da matéria. Ao espiritismo, sem comprovação, sem a ciência, faltaria apoio e comprovação. Olha que coisa interessante que ele traz para nós, né? Ele diz que nem o espiritismo sozinho vai resolver, vai comprovar, porque, como ele sempre falou, os fenômenos espíritas não são para ser aceitos, são para ser entendidos, e para ser entendido tem que ser estudado e realmente compreendido. Então, sem a ciência, faltaria apoio e comprovação para o espiritismo. Mas também, sem o espiritismo, a ciência não conseguiria explicar certos fenômenos. Isso foi dito há 160 anos. Ainda hoje, alguns fenômenos não conseguem ser explicados pela ciência. Outros já conseguem. E hoje, vários grupos cientistas de ciência já admitem as conclusões trazidas pelos espíritas, pelo espiritismo. E tem essa frase muito legal, né, de um que é totalmente... a gente pode confiar plenamente, porque não tem nada a ver com o espiritismo, né? E essa frase marca bem: a ciência sem religião é manca e a religião sem ciência é cega. Então, para nós temos a fé raciocinada, para que não seja cega. Porque Kardec também ele foi tão vibrante e tanta certeza da filosofia que ele trazia, do sistema que ele trazia, que ele diz: caminhando de par com o progresso, o espiritismo jamais será ultrapassado. Por que ele fala isso? Porque ele vai dizer assim: porque se a ciência comprovar alguma coisa e que nós estivermos errados, nós, espíritos, é que temos que modificar. Mas, felizmente, até hoje, nada disso foi preciso. Muito pelo contrário. Devagarinho, a ciência vem comprovando muitas coisas que foram ditas lá atrás. Vamos para o outro? Muito bem. Agora vamos ver. Ainda no Livro dos Espíritos, nós vamos ter, olha só, olha quanta coisa tem para a gente pensar, né? E a questão é você encaixar um tema e ir buscar nos livros de Kardec e nos bons livros complementares. Isso é muito importante, né? Então, no 780, nós ficamos sabendo que o progresso moral é consequência do progresso intelectual, mas não o segue imediatamente. Confesso que quando eu vi isso a primeira vez, eu não gostei. Poxa, por que o progresso moral ele vem depois? Por que ele vem depois e não inicialmente? Aí eu continuei estudando. Orgulho e egoísmo são os maiores obstáculos ao progresso moral, mas o progresso intelectual se dá sempre. Olha que interessante, né? E é verdade. Muitas vezes o progresso da ciência é por orgulho e egoísmo. Quero mostrar que eu sei, eu quero mostrar que a minha nação é superior, eu quero mostrar isso, eu quero mostrar aquilo, e consegue. Eu quero dominar, e consegue. Mas aí, lá atrás, ele já tinha avisado, né? O espírito progride em marcha ascendente, mas o progresso não se efetua simultaneamente em todos os sentidos. Num período, ele pode avançar em ciência, no outro, em moralidade. Esses três aspectos aí são muito profundos, precisam ser olhados com muito carinho, né? Porque o que eles vêm mostrar para nós? Por exemplo,
que a tecnologia, moralmente, ela é neutra. O problema é o uso que fazemos dela. Né? E outra coisa, realmente, o progresso moral tem que vir depois do intelectual. Primeiro o intelectual. Exemplo, internet. Como é que eu vou discutir a ética da internet sem haver internet? Então, primeiro, vem a tecnologia, vem a ciência, o laser, as células-tronco, os embriões congelados, tudo isso vem antes, depois nós vamos discutir o uso. E esse é o problema, é o uso que se faz da ciência e da tecnologia. Primeiro vem a tecnologia, depois vem a ciência, ou melhor, depois vem a ética, que está dentro com a moral, está dentro do amar uns aos outros, né? Porque não existe ética sem que haja amor. Então, beleza, a tecnologia é neutra. O que eu vou fazer com ela é outra coisa. Da mesma forma da mediunidade, por exemplo. Eu posso fazer da mediunidade o que eu quiser. Aí, eu vou responder por isso. A culpa não é do doutrina espírita, não é do centro espírita. Nem chamar de culpa, né? A responsabilidade é do médium que faz mau uso da sua mediunidade. É do médico que faz mau uso dos conhecimentos de medicina que ele possui. Então, é muito bem-vinda, espetacular esse movimento tecnológico que nós estamos vivendo. Amai-vos e instruí-vos. E essa informação é interessantíssima, né? Como nós progredimos em marcha ascendente, mas não se efetua simultaneamente em todos os sentidos, num período podemos avançar em ciência, no outro, em moralidade. Olha só, aí nós temos a seguir, no slide seguinte, informações muito importantes que vão nos esclarecer bastante isso. Joana de Ângeles vai nos dizer, no livro Dias Gloriosos, olha que informação interessante, 1999, hein? Agora, missionários da fé vibrante de tempos passados retornam para a investigação da ciência e confirmar a predestinação do ser à glória imortal. O que a Joana de Ângeles está dizendo? Que missionários da fé de antigamente estão retornando. Então, eu fico imaginando assim, imagina quando Chico Xavier retornar, se ele for retornar ainda, se ele vem agora, um cientista maravilhoso, com todo o amor que ele tem dentro dele, o que esse homem não vai trazer para nós? O que esse espírito não vai trazer para nós? E quantos já passaram e trouxeram e nós não demos contas, né? Nós não demos contas nem que o João Batista já tinha vindo, né? Aquela passagem bonita, né? que mostra para nós definitivamente a reencarnação. E aí o Viana de Carvalho, que foi poucos conhecem o Viana de Carvalho. Viana de Carvalho foi um militar espírita, um major do Exército, que desencarnou em 1926, e que é muito interessante, porque ele como militar, ele é sempre sendo, é bom falar isso, ele é sendo transferido, cada dia militar. E ele fazia palestras na época, início do século XX, para 500 pessoas. Era tipo um Divaldo assim, da época, muito bom. E ele incomodava a Igreja Católica, que sempre esteve metida no poder, né? Sempre muito ligado aos poderosos. E eles pediam, então, ao Exército que transferisse ele. Ele ia sendo transferido. E onde ele chegava, ele abria um centro espírita e fazia palestra. Aí incomodava de novo, e ele ia sendo transferido. A gente brinca na cruzada que ele foi o primeiro cruzado. Não existia cruzados militares espíritas, mas ele foi fazendo esse trabalho. Tem livros maravilhosos através do Divaldo. Inclusive, ele dá nome à biblioteca nossa, da nossa cruzada. Tá? A biblioteca não. A biblioteca, exatamente. Tá? Então, ele vai dizer para nós que é inevitável o surgimento de uma nova ética, mais de acordo com o progresso da área tecnológica. Chamando a atenção, olha, é preciso uma nova ética. Porque o progresso vai continuar, gente, não tem jeito. A ética que nós temos que correr atrás. E ele diz, os promotores da felicidade humana estão reencarnando. Olha que interessante. Joana diz que o missionário da fé vem como cientista. E ele diz que os promotores da felicidade humana estão reencarnando. Cientistas reencarnam na área da moralidade, na área da ética, e religiosos vão na área científica,
É assim que a transformação se dá. É assim que vai se dar, com certeza, a nossa querida, esperada, e às vezes que a gente não entende que é para agora, transição planetária. Né? Nós mesmos que estamos aqui, eu falando e vocês aí, nós vamos desencarnar melhor do que chegamos. E quando nós voltarmos, nós vamos reencarnar melhor do que somos hoje. Olha só, sem precisar ser grande cientista, sem precisar ser grande religioso, mas melhores. Esse processo é assim que vai se dar. O universo não tem fim, a Terra vai se melhorar. É essa que nós temos que ser e querer e tentar fazer a nossa parte. Então, isso aí vai nos trazer também uma informação de Arthur Clarke. Arthur Clarke é um escritor, cientista, muito ligado às ciências, e que foi, inclusive, o coautor do roteiro de um filme famoso chamado 2001, Moisés no Espaço. Né? Ele foi o coautor do roteiro do filme, ele era muito ligado às conquistas espaciais. Ele deu uma entrevista em 2007, dizendo o seguinte: olha que interessante, comunicação e tecnologia são necessárias, mas não bastam para que nós, humanos, nos relacionemos bem. Olha só, tudo isso é necessário, mas não basta. É por isso que ainda há muitos conflitos no mundo. A tecnologia nos ajuda a reunir e difundir informações, mas ainda precisamos de qualidades como tolerância e compaixão para alcançar um maior entendimento entre povos e nações. Isso é de uma maravilha, vindo de um homem que não tem nada a ver com o espiritismo nem com religião, um homem cientista ligado às ciências, ligado ao futurismo, e ele vai dizer para nós: precisamos de qualidades como tolerância e compaixão para alcançar o maior entendimento entre os povos. Isso nos dá mais esperança, porque senão a gente fica assim, no melhor, estamos melhorando. É que é devagar, né? É devagar, e esse acúmulo de informações que nós temos hoje, nós ficamos meio atordeados e pensamos que antigamente era melhor. Se nós formos fazer uma análise, isso é outra palestra, fazer uma análise, antigamente não era melhor. Nem tecnologicamente, nem moralmente. Temos muito que caminhar, mas já caminhamos muito. Né? E aí, a doutrina espírita, então, pode nos trazer o seguinte, né? A doutrina espírita nos dá ferramentas para pelo menos, a gente tentar refletir a algumas situações que nós podemos fazer por nós mesmos. Né? E quando nós fazemos por nós mesmos, nós estamos fazendo também na casa espírita, nós estamos fazendo no nosso trabalho, na nossa família, no ambiente social em que vivemos, e o somatório disso tudo vai ajudando a humanidade a se transformar. Né? Então, a proposta de Joana de Ângeles é interessante, ela tem um livro só sobre isso, O Despertar do Espírito. É interessante, porque mesmo nós, estudiosos da doutrina espírita, palestrantes, etc., quantas vezes a gente esquece que nós somos espíritos? Nós ainda temos que lembrar toda hora. Quando falamos de reencarnação, a gente pensa assim, em 2 ou 3 passadas. Nós esquecemos que nós estamos vindo não sei de quando. E se ainda temos alguns probleminhas hoje, imagina como foi da passada, e da retrasada, e da outra. Né? Então, despertar esse espírito, finalmente, para a gente entender e colaborar. Né? Fazer o bom uso da tecnologia, gente. Esse é um grande problema. Nós, às vezes, fazemos, de um modo geral, o mau uso da tecnologia. Então, o que acontece é que nós ficamos enrolados em situações que nós mesmos criamos a partir da tecnologia. Banalidades, estímulo à violência, pornografia, as mensagens dos amigos, os amigos todos que nós temos no Facebook, no Instagram, no WhatsApp, né? No Facebook, a gente fica com inveja, todo mundo é feliz, todo mundo é maravilhoso, todas as verdades estão lá, e nós nos enrolamos com isso. E com isso, a gente aproveita mal o tempo livre, porque e é verdade, isso é para quase todos nós. Pegou o celular, pegou o computador, entrou na internet, a gente começa a abrir link. Quando a gente vê,
Passou um tempão, não tive tempo de estudar o livro dos Espíritos hoje, e passamos um tempo perdido, né? Então, o bom aproveitamento do tempo livre, eu aprendi com um palestrante chamado Robinson, esse cuidado com o HIV, o vírus HIV, horas improdutivas e vazias. Cuidado com o vírus do HIV. E nós, aposentados, particularmente, temos que tomar muito, muito cuidado. É muito tempo livre para a gente tomar cuidado e aproveitar bem esse tempo livre. A libertação da escravidão do ter, eu tenho que ter. Meu vizinho comprou uma TV de 50, eu comprei também, agora ele comprou de 80. Meu Deus do céu, agora tem que comprar de 80 também, senão é melhor que eu. E aí vamos. E assim que nós vamos caminhando isso, porque a apelação é muito grande, né? Nós somos escravos da propaganda, do sabonete ao candidato. Isso é importante esse ano, né? Do sabonete ao candidato, que trazem para nós embrulhadinho, bonitinho, cheiroso, né? Então, esse é um grande problema que nós temos que entender, principalmente nós espíritas, que temos essas informações todas. Instruí-vos, né? E tem o passeio socrático, que eu acho que não está aparecendo para vocês aí. Acho que está coberto pela frase, pela última. O passeio socrático é o seguinte, não sei se todos conhecem, mas vale a pena falar. Dizem que Sócrates ficava lá naqueles mercados gregos, né, ao ar livre, e ele ia passando os mercadores, ele olhando aquelas tendas, e os caras querendo vender para ele. Ele um dia falou para você: não, eu estou só olhando, eu estou vendo de quanta coisa eu não preciso para ser feliz. Olha só, quanta coisa eu não preciso para ser feliz. Esse é o passeio socrático que a gente poderia utilizar no passado, quando a gente ainda ia shopping, ficar olhando o shopping, que legal, não preciso disso, não preciso disso, não preciso daquilo para ser feliz. E hoje, nas compras online, que vem toda hora uma proposta para você comprar e você olhar, não preciso disso para ser feliz. Como isso traz bem-estar? Porque Chico Xavier nos ensinou tudo que criamos para nós, de que não temos necessidade, se transforma em angústia e depressão. Vamos pensar nisso, gente. Depois vocês pensam nisso. Tudo que nós estamos criando para nós, de que não temos necessidade real, vira angústia, vira depressão, vira discussão familiar, vira tudo que não é fraternidade, vira tudo que não é amor. E aí, pode mudar aí, por favor. A doutrina espírita é um vasto oceano do qual só conhecemos a praia. Olha que coisa espetacular. Eu gosto muito, eu achei essa eu achei essa imagem sensacional. Eu ponho essa imagem e falo assim: imagina que eu estou ali na praia de Copacabana, olhando, e aí eu falo assim: legal, agora eu conheço o Oceano Atlântico. Não. Nós temos um vasto oceano do qual nós só conhecemos a praia. O que eu quero dizer com isso? Mesmo dentro das ciências, André Luiz e suas antecipações, é outra palestra isso, hein? André Luiz antecipou tanta coisa para nós na ciência, particularmente na medicina, que quem lia aquele livro naquela época realmente achava que era tudo maluquice. Hoje, vale, inclusive o da glândula pineal, que nos diz muito respeito no estudo da mediunidade, a ciência, a medicina, as associações médicas dos estados do Brasil comprovam plenamente nas suas pesquisas, né? A pergunta 22 do Livro dos Espíritos, onde Kardec pergunta se matéria é só aquilo que nós podemos medir, pesar, etc. Aí o Espírito, não. Para vocês é isso, mas para nós, matéria é muito mais do que vocês podem imaginar, está além do alcance dos seus instrumentos. Olha só que informação danada. E aí, agora, hoje, se você olhar no Google, os cientistas conhecem 5% da matéria do universo. 95% eles não conhecem, eles não dominam. Assim como há alguns anos não conheciam o raio laser. E o raio laser estava aí.
não existe raio laser. Quem disse? Nós não sabemos que existe, nós não temos controle sobre ele. E a ciência vai chegar a entender melhor e concordar que os espíritos existem, porque Kardec fala também, os espíritos, diz a Kardec, na pergunta 82, que espíritos não são imateriais. Kardec, o espírito é imaterial, ele fala imaterial não é bem o termo, incorpóreos é melhor, porque nós somos, entre nós somos matéria. Olha só, gente, quanta informação nós temos aí na própria doutrina espírita, né? Então, isso é muito legal, porque o nosso conhecimento científico, filosófico dessa vida vai se perder no nosso cérebro físico, mas todo o nosso arcabouço espiritual não se perde. Particularmente o amor, a ética e a fraternidade. Esse é do espírito, como os conhecimentos também. E quando nós voltarmos, como eu falei, nós vamos voltar melhor, imagine o que nós vamos encontrar. Imagina se nós vamos encontrar um iPhone 13. Não vai ser, isso vai ser a maior bobagem. iPhone 13. Vai ser como alguém que nasce hoje e fala assim, nossa, eu tinha televisão preta e branca que eu tinha que ir lá ligar e desligar e mudar canal. A pessoa não acredita que era isso, que é essa pobreza que eu tinha. Né? Isso tudo vai mudar. Sobre isso, né, eu não tenho o menor controle. Fomos criados simples e ignorantes e temos a possibilidade de ir crescendo e, mais do que nunca, sabendo que esse crescimento, essa continuidade, depende de amarmos e instruirmos. Vamos lá, mais uma. Mais uma do Viana de Carvalho, hein? Sou fã desse espírito também. Olha que coisa linda. A tecnologia melhora a forma da beleza, enquanto o evangelho reforma a alma, o homem dá-lhe sentimento. Que maravilha! A tecnologia melhora a forma da beleza. O evangelho reforma o homem e dá-lhe sentimento. Tecnologia e amor. Amai-vos e instruí-vos. A ciência tecnológica programa o mundo, enquanto a sabedoria evangélica edifica o homem, que renovado modifica o mundo. Olha só, quem vai modificar o mundo somos nós. Somos nós. A ciência tecnológica programa o mundo, enquanto a sabedoria evangélica edifica o homem, que renovado modifica o mundo. Viana de Carvalho. Então, é por aí que nós vamos chegar. Né? Aí é sabedoria que eles chamam, sabedoria. Uma coisa é conhecer, uma coisa é ter conhecimento, outra coisa é ter sabedoria. E o amor desempenha papel fundamental na conquista da sabedoria. Sem amor, não existe sabedoria, eu vou ter só o conhecimento. Só com o conhecimento, a ciência maravilhosa, eu pego a energia nuclear, consigo fazer armas, disseminação do mal, bombas, etc. E se eu faço com sabedoria a mesma tecnologia, a mesma física da energia nuclear, eu transformo em máquinas para a medicina, em reatores, tomógrafos computadorizados, conquistas para a medicina, conquistas para o bem. Um é só conhecimento. O outro juntou amai-vos e instruí-vos, sabedoria com amor e deu no bem. Só com religião, a religião pode trazer medo, dominação, dogmas, poder, guerras, mas a religião com Jesus, a religião com amor, traz conscientização, valores, razão, libertação. É isso que nós precisamos, né? Nenhum de nós tem controle zero sobre a evolução tecnológica, que é inevitável, é desejada, né? Não temos controle sobre isso. Mas a minha evolução moral, ética, espiritual, só depende de mim. É isso que Jesus vem nos mostrar. É isso que o Espírito da Verdade vem nos mostrar. Amai-vos e instruí-vos. Instruí-vos, mas amai-vos. E, para encerrar, nós vamos mostrar, né,
que a doutrina espírita é dirigida à lógica e à razão através de Kardec, mas tem suas raízes fincadas no amor através de Jesus. Através de Jesus, com a raiz fincada no amor, amai-vos. Através de Kardec, com a lógica e a razão, instruí-vos. Eis aí mais uma coisa para a gente pensar, para a gente refletir e tentar melhorar nós mesmos, que a melhoria de todos vai depender da melhoria individual de cada um de nós. Muito obrigado pela atenção. Infelizmente, tivemos alguns probleminhas, mas isso faz parte, né? Hoje em dia, até mesmo em transmissões profissionais, existem alguns problemas, mas eu acho que deu para a gente concluir o nosso trabalho. Muito obrigado. Um grande abraço para todos os amigos do discípulo de Allan Kardec. Nós que agradecemos, Ferraz, por você estar disponível com a gente, né, participando com a gente no nosso aniversário, né, na palestra comemorativa, né? A gente fez questão de trazer o Ferraz, que lá desde a pandemia sem vir para cá, é um expositor da casa, e de alguma maneira a gente conseguiu, independente que a gente falou tanto de tecnologia, né? E tecnologia tem isso, né? Tem isso. Tem hora que ela oscila, tem hora que a internet não tá boa, mas... Por isso que é importante ter um amor para fechar, né? Isso. Isso aí. Eu vou só te deixar um pouco, tirar você um pouco da tela para a gente fazer um encerramento. Encerramento. Tá bom, meu amigo. Valeu. Um abraço para todos aí. Temos aí sua disponibilidade para estar aqui com a gente. Bom, a Neuza está comentando aqui na tela que ela gostaria de receber um passe. Nós temos um convite para a Neuza aqui ao plantão do passe nas sextas-feiras, 8 horas? De 8 às 9. De 8 às 9. O Altamir vai estar aqui de plantão na sexta-feira. E tem também, nós estamos funcionando presencialmente. O IDAC está aberto para a população. Então, no domingo agora, nós temos a palestra com Pedro Lacerda. Ele vai falar sobre o tema Pelos Caminhos de Jesus. Então, está convidada também para vir e receber o passe no final. E também na próxima quarta-feira, quem vai estar aqui é o João Luiz do Nascimento, também em conexão remota, né? Ele vai estar lá de Cachoeira Paulista e vai falar sobre reflexões sobre a vida. Então, a todo mundo convidado. Domingo agora, nós continuamos a nossa comemoração com Pedro Lacerda. É uma palestra musical, ele estará aqui presente. E na próxima quarta-feira, nosso querido João Luiz do Nascimento, que eu acho que é a primeira vez que o João Luiz faz palestra no EDAC, né? Acho que é a primeira vez que ele vem fazendo uma exposição com a gente. E, lógico, pela pandemia, ele vai fazer direto da sua residência, falando com a gente sobre reflexões sobre a vida. Então, nós vamos elevar nossos pensamentos e agradecer a Deus, ao amigo mestre Jesus, pela oportunidade bendita que nos foi dada de mais uma vez aprender sobre o seu evangelho e que possamos, através da palavra do nosso irmão, internalizarmos toda essa mensagem, refletir tudo que foi dito, para que a gente possa, cada vez, a cada dia, a cada momento, além de refletir, colocar em prática nas ações, envolvendo nossos pares, envolvendo todas aquelas pessoas em que estamos em contato, seja na comunidade, seja as vizinhanças, seja no ambiente de trabalho, mas que possamos também envolver no nosso íntimo todos esses ensinamentos para esse papel de transformação. Envolve a todos os irmãos encarnados e desencarnados que estão em aflições, que estão passando por momentos de perturbação e que possamos, através dessas vibrações, consolar e acalmar esses corações para que possamos juntos caminhar com a nossa trajetória evolutiva, com o nosso planejamento acordado. Que o Senhor nos proteja e nos abençoe agora, hoje, agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Aqueles que desejarem ao passe, só aguardar que serão chamados. Mais uma vez, quem está online, uma boa noite e até domingo.